Olá, prazer, eu sou o Wanderson. Estou gravando essa aula, esse vídeo aqui, para explicar a resolução dessa questão aqui, tá? Foi postado no grupo lá de matemática do WhatsApp. Considerando o universo dos números reais, resolva as equações polinomiais do segundo grau. Item A, x ao quadrado menos 25. Então vamos começar aqui a resolução. Temos x ao quadrado menos 25, né, igual a zero. Neste caso aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. O que tiver x fica à esquerda, tá bom? O que não tiver x fica à direita, no sinal trocado. Então a gente vai ter x ao quadrado igual a 25, né? Que aqui era menos, passou para ser mais. Aqui a gente pode simplesmente fazer isso, ó. Mais ou menos, é importante lembrar disso daqui, tá? Ó. Quando a gente tem x ao quadrado, quando a gente vai calcular a raiz quadrada aqui, a gente tem que colocar na frente um mais ou menos, tá bom? Mais ou menos raiz de 25. Neste caso aqui nós temos que x é mais ou menos 5. Isso daqui quer dizer o quê, né? Quer dizer que o nosso x é igual a 5 ou x é igual a menos 5, tá bom? Aqui é o que a gente chama de raízes, né? São as nossas raízes. Raiz 1, raiz 2, tá bom? Isso daqui é a primeira. O item B segue o mesmo princípio. Nós temos o item B como 3 vezes t ao quadrado menos 48 igual a zero. Se eu não me engano é isso, né? Neste caso aqui a gente vai fazer tudo que tem t fica do lado esquerdo e tudo que não tem t fica do lado direito com o sinal trocado. Aqui era menos 48, agora passou a ser 48 positivo. Aí t ao quadrado a gente passa, esse daqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fica 48 dividido por 3. Então nós vamos ficar com t ao quadrado igual a 1, 18 fica 16. Então o t aqui, como é uma letra, né, a gente vai tirar a raiz quadrada, a gente precisa acrescentar o mais ou menos. Aí fica mais ou menos raiz de 16. Tá bom? Isso daqui quer dizer que t é igual a mais ou menos 4. Aí voltando para cá, nós vamos ter t uma linha é igual a 4 ou t duas linhas igual a menos 4. Tá bom? Isso daqui é a resposta, que é a outra resposta. O item C, nós temos 3x ao quadrado mais 5x menos 2. O item C, 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a zero. Né? Exatamente. Neste caso aqui, o que a gente vai ter, né? Vamos ter o seguinte. Vamos ter que calcular utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara, a gente precisa do seguinte, a gente precisa do delta, que é calculado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá bom? E as raízes são calculadas assim. As raízes, deixa eu colocar aqui em outra cor para explicar isso daqui. Ó. A gente tem que lembrar que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E a raiz é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Tá bom? Essas duas coisas aqui a gente tem que lembrar. Dando continuidade, a gente vai ter aqui, que é o nosso a, né? E lembrando que as nossas equações de segundo grau, elas são formadas assim. A, x ao quadrado, mais b vezes x, mais c igual a zero, né? Elas são assim. O a é justamente quem está acompanhando o x ao quadrado, o b é quem está acompanhando apenas o x e o c é quem está acompanhando, que não tem x, né? Então, no nosso caso aqui, o a é igual a 3, o nosso b é igual a 5 e o nosso c é igual a menos 2. Tá? Está aqui. Agora a gente vai calcular o delta. O delta é igual o b ao quadrado. Quem é o nosso b ao quadrado? É o 5. 5 ao quadrado menos 4 vezes o a vale 3, vezes o c, que vale menos 2. Então a gente tem que delta é igual a 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 menos com menos dá mais. Então aqui a gente fica com mais 24 aqui. Então delta é igual a 49. Para agilizar aqui o cálculo, né? Eu tenho que passar para a próxima página. Vamos tirar a raiz quadrada desse delta. Fica a raiz quadrada de 49, que dá igual a raiz quadrada de 49, nós temos como 7, né? Pronto. Então, para mim calcular as raízes, o valor de x, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Aí, primeira raiz é x' é igual a menos b mais raiz
mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. Isso daqui dá igual. Que é o nosso B, né? É 5. Então é menos 5 mais, quem é a nossa raiz quadrada de delta? 7. Mais 7 dividido por 2 vezes o A. Quanto equivale o nosso A? 3. Então nós vamos ficar 2 vezes 3. Então a gente vai ficar com menos 5 mais 7 dividido por 6. Menos 5 mais 7, 7 é positivo, 5 é negativo. Ganha o sinal de quem é maior. No caso aqui é o 7, então vai ficar positivo. Aí faz a subtração. 7 menos 5, 2. Sobre 6. Então isso daqui vai ser equivalente a 1 sobre 3 aqui, né? Que divide aqui em cima por 2 e aqui divide também por 2. X duas linhas, né? É igual a menos B menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. A gente sabe que o é menos 5, o delta é 7, sobre 2 vezes 3 aqui embaixo. Então, menos 5, sinais iguais, faz a soma e repete o sinal, fica menos. 5 mais 7, 12. 2 vezes 3, 6. Fica 12 dividido por 6, que dá igual a menos 2, tá bom? Porque tem um menos aqui. Esses são os valores do item C. O item D agora, né? X ao quadrado menos 7x igual a 0. X ao quadrado menos 7x igual a 0. Ok? Nesse caso aqui, você pode agilizar a resolução, ou você faz por essa daqui, ou você faz assim, ó. Quando você só tem x, você coloca o x em evidência, fica x vezes x menos 7, tá? Só coloca ele em evidência e retira o grau aqui e retira o x daqui. Aí aqui o que a gente vai ter, né? Nós vamos ter x igual a 0 dividido por x menos 7. Lembrando que o x, a divisão aqui por 0 é igual a 0, né? Eu posso ter que o nosso x' é igual a 0, que é esse valor desse x, você iguala a 0. Ao segundo passo, você coloca x menos 7 e iguala a 0 aqui, tá? Ó, pega a segunda parte e iguala a 0. Então nós vamos ficar x igual a... O que não tem x passa para o lado direito com o sinal trocado, fica 7. Então a gente tem aqui o x duas linhas, tá? Igual a 7. Então a gente tem o x1 igual a 0 e x duas linhas igual a 7. Lembrando, ó, pega a primeira parte igual a 0. Então a primeira parte é esse cara aqui, ó. Segunda parte igual a 0. Segunda parte é essa parte aqui. Então a gente iguala a 0 ali. Tá bom? E descobre o x' e o x duas linhas. Só funciona para isso quando aqui é 0 e quando a gente tem somente o x aqui. Agora vamos para a segunda questão, né? Para que valores de m a equação polinomial segundo grau x ao quadrado mais 3x mais m igual a 0 não admite raízes reais? A gente tem aqui a segunda questão. Vou até colocar aqui, questão 2. Então a gente tem qual? A equação, né? X ao quadrado mais 3x mais m igual a 0. Nós temos que lembrar quando é que uma equação dessa não tem raízes reais, né? Quando o delta é menor do que 0, tá? Quando isso daqui ocorre, não tem raízes. Então neste caso aqui nós vamos ter. Agora a gente tem que lembrar como é que calcula o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí a gente só tem que identificar aqui. O A vale 1, que é o que está acompanhando x ao quadrado. O B vale 3 e o nosso C vale o m. Então o que a gente vai ter aqui, né? Como é que calcula o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O que é o nosso b? 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes m. Então a gente tem que ter delta igual a 9 menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes m dá 4m. Esse valor aqui, ele tem que ser menor do que 0, né? Para que não tenha raízes. Então, delta tem que ser menor do que 0. Então, quem é o delta? 9 menos 4m. Isso daqui tem que ser menor do que 0. Então, o que a gente vai ficar, né? A gente coloca tudo que não tem m passa por outro lado com o sinal trocado. Então, a gente fica menos 4m menor do que menos 9. Neste caso aqui, está negativo a parte da esquerda. Quando a parte da esquerda está negativa, a gente multiplica por menos 1. Aí, multiplicando por menos 1, o que acontece com isso daqui, né? Isso dali, ele inverte.
Todas as vezes quando você tiver essa primeira parte negativa, você multiplicar por menos 1, essa parte aqui inverte o seu sentido. Aí multiplicando por menos 1 fica menos 1 vezes menos 4m, fica 4m. Inverte esse sinal aqui, ele vai ficar assim agora, ó, ele era menor, agora fica maior. E aqui a gente também multiplica por menos 1. Menos 1 vezes menos 9 dá 9. E aqui, como o nosso 4 é positivo, a gente pode fazer isso. M maior do que 9 dividido por 4. Então, esse daqui é o valor de M. M assume todos os valores maiores do que 9 sobre 4. Ou, se você preferir, você pode colocar assim. O conjunto de solução é M pertence aos reais, tal que M maior do que 9 sobre 4. Tá bom? Esse daqui é o resultado final. Igual a M. Pronto. Eu espero ter ajudado e até um próximo vídeo.